Olá, meus queridos, no episódio do Get Back nós vemos o George Harrison apresentando ali a música Old Brown Shoe pro Billy Preston, pro John, pro Paul e pro Ringo. Era uma música que não foi aproveitada pro álbum Get Back e muito menos depois pro Let It Be, mas foi uma música que depois o George decidiu colocar ela no lado B de um single do John Lennon. Eu vou contar toda a história porque tem um pepino nisso aí. Quem que toca a bateria nesse troço? É o Paul ou é o Ringo? A gente vai discutir isso aí porque a história é muito mais escabrosa do que você imagina. Meu nome é João Moura, esse é a Peter School, vamos lá. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? Que a editora Belas Letras está com uma promoção que ela vai acumulando, né? Então essa semana aí você comprando um livro, você ganha 10%, você compra 2 livros, 15%, 3 livros, 20%, e você vai poder comprar uma porrada de livro. Uma coisa, vai lá no site Belas Letras, vai estar embaixo no primeiro comentário meu, né? E fixado ali em cima, é para você poder comprar seus livros de rock, do Keith Moon, do John Bonham, do Led Zeppelin, dos Beatles, tudo quanto for. Beleza, meus queridos? Tá dado o recado. Uma outra coisinha muito importante para falar com vocês. Ainda dá tempo de entrar no curso da PUC, na PUC Rio. Ainda dá tempo de fazer a inscrição para poder você fazer o curso lá, Beatles, História, Arte, Legado. Beleza? Eu vou estar lá dando aula lá, eu vou dar aula sobre a história do Anthology, vou dar aula também sobre Get Back virando Let It Be. Vou dar aula também sobre as cartas de John Lennon para Paul McCartney e as músicas, aquela coisa toda que deliciosa de bater papo com os alunos. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, o link também vai estar aí para baixo. Vamos a Old Brown Shoe, porque você está aqui para isso. Meu querido, senta aí, tire sua roupa, pega uma cerveja. Não precisa tirar a roupa não, mas senta aí que a história é boa. O que foi que aconteceu? O George apresenta a música ali, mas o George também apresentou diversas outras músicas. Tinha Hear Me Lord, tinha Isn't It a Pity, né? Tinha I'd Have You Anytime, que ele escreveu com Bob Dylan. O George tinha um motor de uma... Fora I'm Mine, que ele largou para lá, ele só gravaria em 1970, né? E também, mas ele tinha ali For You Blue, tinha All Things Must Pass, e ele veio com essa música chamada Old Brown Shoe. Quando foi no dia 25 de fevereiro, o projeto Get Back já tinha acabado, ele vai... Aí é mais Studios e ele grava 3 demos. Ele grava 2 demos de Old Brown Shoe, ele grava 2 demos de Something e também uma demo de All Things Must Pass. Vai ficar bonitinho, guardadinho ali. Ele fez umas edições, ele tocou piano, depois ele colocou a guitarra por cima, cantou e tal. Então ele fez essa demo só ele, né? Então o tempo passou. Quando foi no dia 14 de abril de 69, o John, já com uma música pronta e os Beatles querendo lançar um single, porque... tinha já essa necessidade de lançar um single porque eles queriam dinheiro. O John Lennon estava precisando de dinheiro. Ele queria comprar aquela casa lá em Ascot, aquela coisa toda. Por isso que quando The Ballad of John Yoko foi lançada, meus queridos, Get Back, que havia sido lançado um pouquinho antes, já estava em primeiro lugar. Estou falando do single, tá, meus queridos? Já estava em primeiro lugar. Ainda estava em primeiro lugar, junto com Don't Let Me Down. Mas o John falou com o Paul, eu quero agora, mas nem o George e nem o Ringo, de acordo com a história, estavam disponíveis. O Ringo estava gravando o filme The Magic Christian, né, que é muito comentado durante o documentário Get Back. E o George, pelo que dizem, eu fiz uma pesquisa, procurei alguns livros e tal, George estava fora do país. Estou falando do dia 14 de abril de 69. Então o John vai com o Paul e lá eles gravam tudo. E The Ballad of John Yoko é apenas o John e o Paul. Paul na bateria, Paul tocou piano, Paul tocou baixo, John Lennon tocou tudo, cantaram guitarra, fizeram os backing vocals tudo junto, aquela coisa toda. Então essa música foi separada, eles fizeram os overdubs, fizeram a mixagem em estéreo, né? A primeira música dos Beatles, o primeiro single a não ter uma mixagem em mono para poder ser lançado como single, né? Então já estava tudo pronto, mas precisava de um lado B, né? E já estava meio que acordado ali, naquelas brigas que os Beatles tiveram ainda em janeiro. Briga não, aquelas discussões de amigo, de irmão, né? De que o George, ele já teve um lado B em Lady Madonna, que era The Inner Light. E eu não sei se vocês sabem, eu estava lendo sobre isso, sobre os contratos. Quando os Beatles lançavam, por exemplo, She Loves You, né? E aí, porra, ganhava dinheiro, porque vendeu lá milhões de cópias e tudo mais. A grana de I'll Get You, que tinha no lado B, fazia também a grana. Então, ou seja, a pessoa
que escrevia determinada música, que era o lado A, foi um sucesso arrebatador, o lado B também ganhava dinheiro, porque vendia junto. Então assim, o George conseguiu uma bela de uma grana quando Lady Madonna foi lançado. Lógico que Lady Madonna era muito mais popular, né, para o gosto popular, por isso que chegou em primeiro lugar, né? Então eles decidiram fazer de novo. Eu falei, George, você vai ficar com o lado B. O George chega no dia 16 de abril, 2 dias depois, mas é aí que é o ponto. E ali, eu não vou falar nada quem tocou o que não. Eles gravaram ali, os Beatles gravaram no dia 16 de abril, 4 takes de Old Brown Shoe. O primeiro take ele começou e parou, o segundo take eles tocaram todinho, terceiro take começou e parou, o quarto take tocaram todinho, e foi o quarto take que foi escolhido para que fosse colocado overdubs e feito, que é o que você conhece, que está na coletânea Hey Jude, de 1970, está no 6770, conhecido como Alba Azul, e está também no Past Masters, né? Então você tem aí Old Brown Shoe. O que foi que aconteceu? É o seguinte, de acordo com o Mark Lewisohn, porque, meus queridos, o Mark Lewisohn ele escreveu 3 grandes livros, tirando o Tune In, ele escreveu 3 grandes livros. Ele escreveu um livro chamado The Beatles Live, que é ele ao longo da sua vida, da sua adolescência, ele foi procurando todas as vezes que os Beatles se apresentaram, desde o Quarryman até o show no telhado, né? Então ele colocou aquilo tudo ali, então ele lançou um livro por volta de 86, ele lança um livro chamado The Beatles Live, né? E aí a Mai, ela ficou tão impressionada com o livro, porque ele catalogou tudo direitinho, as datas e tal, que eles convidaram ele. Aí até aí a Mai fala o seguinte, ó, aqui tá tudo que os Beatles gravaram em estúdio. Você vai ter tudo disponível para você ouvir, só que você vai ter que catalogar tudo, e aí você vai lançar um livro, e a gente vai bancar esse livro. Esse livro é o Recording Sessions, que foi lançado em 1988, que para mim é o melhor livro já escrito sobre os Beatles. É uma coisa que todo bitomaníaco tinha que ter, pena que só tem em inglês. Quando foi em 1992, o Mark Lewisohn juntou o Beatles Live e o Recording Sessions numa coisa só e colocou mais outras coisinhas e inventou um livro chamado The Beatles Chronicle. Tá aqui, ó. Até trouxe ele aqui para vocês verem. Tem diversas capas, é um livro grosso, é um livro muito bom. E nesse livro tem todas as apresentações que os Beatles fizeram, desde o Quarryman até a derradeira gravação com Phil Spector em The Long and Winding Road, onde o Ringo toca a bateria, que foi gravado ali, acho que no 1º de abril de 1970, alguma coisa assim, eu posso estar enganado ou mais. E aí o que acontece? Eu fui no Recording Session, porque o Recording Session tem a mesma informação que o Beatles Chronicle. E no Recording Session tem essa informação que eu vou passar para vocês. O take escolhido foi o take 4, né? E no take 4 eu vou falar para vocês, ele foi gravado em 8 canais, então eu vou te falar o que tem em cada canal. No canal 1 tem bateria, e o Mark Lewisohn colocou Ringo Starr, a bateria. No canal 2 está o vocal do George. No canal 3 está a guitarra do George. No canal 4 está piano, e está escrito aqui Paul McCartney. No canal 8, no canal 8 está a guitarra de John Lennon. No canal 5, voltando, fica o baixo do Paul com um pouco mais de guitarra do George. E no canal 6, a mesma coisa, baixo do Paul e guitarra do George. 2 dias depois, meus queridos, então, dia 18 de abril, 2 dias depois, no canal 8, eles apagaram a guitarra do John Lennon, porque o George gravou um órgão, né, que você escuta lá. E no canal 7, colocou mais guitarra do George. O George depois apagou o canal 2, onde que ele havia feito o seu vocal, e ele refez. Isso aqui é o que a gente tem, essa é a documentação da EMI, de acordo com o Mark Lewisohn. Ele repete essa informação em 1992 no livro The Beatles Chronicle. E foi assim que nós, bitomaníacos, crescemos sabendo, porque não há muita informação de quem toca o quê, né, nos álbuns. Vocês sabem, vocês têm os discos aí, os originais em vinil, depois vocês têm ali os primeiros CDs ali do final da década de 80, depois tem os CDs de 2009, né? E você sabe que não há informação de quem tocou o quê. Agora no Projeto Get Back você tem. Quando foi em 2017, foi lançado o Sgt. Pepper de luxo,
onde que vem lá no livro contando quem gravou o que, papapá. Assim aconteceu também com o álbum Branco de Luxo, assim também foi o Abbey Road e assim também foi o Let It Be. Eu trouxe o meu Abbey Road de luxo aqui, que ele parece um disco de vinil, mas não é, né? Na verdade, ele é um livro cheio de informação e tudo mais. E tem uma seção aqui, meus queridos, tem uma seção para cada música que foi gravada pelos Beatles durante essas sessões. Só que eles colocaram como bônus, eles colocaram também The Ballad of Joe Yoko, colocaram também Goodbye, Come and Get It e, logicamente, Old Brown Shoe. Então tem uma seção aqui apenas para... apenas para Old Brown Shoe. Aqui para vocês verem. Essa foto não condiz com a sessão. A foto, porque há diversas fotos. Um dia desse apareceu pelo Instagram uma foto que a Linda McCartney tirou. Dá uma olhada aí. Tá o John e o George. O George sem bigode, já com cabelo comprido. O John já com uma barba um pouco mais cheia, mas não cheia como seria durante as gravações do Abbey Road. Essa foto é de abril. Então, dá para entender que essa foto muito provavelmente foi da sessão de Old Brown Shoe, porque The Ballad of John Yoko, o George não estava lá, né? Então tem essa foto do John também, né? E não tem uma foto do Paul, pelo menos aí que eu vi. Então a gente pode ter certeza que no dia 16 de abril, tanto o George quanto o John estavam presentes, não é isso? E o Paul também, porque se a Linda tirou a foto, provavelmente o Paul estava lá. A Linda nem é lá na EMI tirar foto. Então qual que é a peleja? Já tem 11 minutos de vídeo, qual que é o assunto? O assunto é que quando foi lançado o Abbey Road de luxo, veio as informações. E aí, o que está escrito lá? Vou ler para vocês, que eu tive que anotar porque é muita coisa para falar para vocês. De acordo com Abbey Road, Ringo Starr não estava disponível. Ele não participou de Ballad of Joe Yoko no dia 14 de abril, né? E no dia 16 ele também não estava disponível porque ele ainda estava gravando o Magic Christian. Então estavam presentes apenas 3 Beatles, John Lennon, Paul McCartney e George Harrison. Beleza? Como foi a basic track que está escrito no livro Abbey Road? Eles colocam bateria, Paul McCartney, né? Eles colocam guitarra, George Harrison, piano, John Lennon. Aí você fala, uai, só isso? Porque o que a gente tem? A gente tem o Old Brown Shoe, que é o take 4, mas o take 4, como eu falei para vocês, teve um monte de overdub que foi feito até 2 dias depois, né? Então, como que a gente vai ter certeza se é o Paul ou o Ringo que está tocando bateria? Então, no Abbey Road de luxo, vem 2 CDs bônus com outtakes. E nele veio um outtake de The Ballad of John Yoko, com John Lennon tocando o violão e o Paul na bateria. Logo depois, pula para 2 dias depois, você tem ali o take 2, filha da puta. Logo depois você tem Old Brown Shoe, o take 2. E o take 2 não sofreu aqui nessa versão, ele não sofreu nenhum tipo de overdub. Então, ou seja, ele está gravado ao vivo, como ele foi gravado, era o basic track take 2, tá? E há de se entender que o take 4, o take 3 e o take 4 foi gravado logo depois, né? Então, quando foi ali gravado o take 2, a gente tem John Lennon ao piano, Paul McCartney na bateria e George Harrison na guitarra. Então, eu peguei meu headphone ontem à noite, eu quero agradecer muito aos meus amigos aqui, meu amigo Júnior, meu amigo Rodrigo, lá de Brasília, o meu grande amigo Anselmo, o Alessandro e também o meu grande amigo Adriano, porque a gente caiu numa discussão ontem pelo WhatsApp. Por quê? Porque o take 2, você ouvir, você começa lá a bateria, você tá, beleza. De repente vem um pianinho, né, e vem a guitarra, e o George cantando e tudo mais. E essas partes do saca aí, o Adriano tocou pra mim, olha aí. Né? Então tem essa parte aí, só que a gente começou a ouvir e falei, pô, parece que tem um baixo. Se tem um baixo, tem 4 Beatles. Então o Ringo tá na bateria. Né? Mas aí a gente acabou estudando, fazendo um estudo muito grande, todo mundo ouviu, todo mundo pegou o take 2. Depois você procura, tá no YouTube aí, tá, meus queridos? Pra quem não tem, tá no YouTube. Coloca Old Brown Shoe Take 2. Procura lá e você escuta.
Depois você me diz aí para baixo o que você achou. E a gente começou a notar que não havia baixo nesse take 2. O que tinha era o piano, tocado pelo John Lennon e não pelo Paul McCartney, como diz o Mark Lewisohn. Uma bateria boa demais, e esse foi o assunto, porque o pessoal falou assim, não é possível que o Paul tocou tão bem assim, porque aparentemente aquele som de bateria era um baterista profissional, e o Ringo era um baterista profissional, né? E o George fazia o... ele também fazia o... ele fazia a linha de baixo. Então a gente viu ali que tinha 3 pessoas tocando, uma no piano, outra na bateria. John Lennon não tinha capacidade de tocar aquela bateria, então subentende-se que devia ser o Paul, e o piano ou era o George Martin ou era o John Lennon, e a gente acabou vendo que era o John Lennon, né? E o George na guitarra, ou seja, o Ringo realmente não estava ali, porque se o Ringo estivesse, ele estaria sentado na bateria, o John Lennon estaria também, talvez fazendo uma outra guitarra, né? Ou tocando o baixo, ou o Paul estaria tocando piano ou tocando baixo, e o George na guitarra. Então, meus queridos, depois dessa coisa quase que de arqueologia, há de se entender que é realmente o Paul McCartney na bateria, né? Porque o Take 2, como eu disse, não tem overdubs, foi gravado ao vivo, não tem nenhum de direct inject ou nada parecido com aquilo ali. Mas o livro Abbey Road fala isso. Paul na bateria, John ao piano e George na guitarra. No Take 2, que é o basic track, que também é muito parecido com o basic track do Take 4, que a gente conhece, mas o Take 4 tá cheio de overdub. O Paul tocou baixo depois, né? O John Lennon tocou guitarra também, o George tocou guitarra várias vezes, ele foi fazendo fills ali no troço todo. O que dá para entender, meus queridos, é que realmente o Paul McCartney é um tremendo baterista também, né? Porque o grande pepino foi que depois que tudo que a gente discutiu, muitos dos meus amigos vieram para mim e falaram o seguinte: Givan, tem como o livro do Abbey Road estar errado? Meus queridos, eu não sei. Quando eu comprei o álbum branco, foi o primeiro box de luxo que eu comprei, eu tomei um susto quando eu fiquei sabendo, por exemplo, que era o Paul McCartney tocando em Don't Pass Me By, e não o Ringo, né? Mas a gente já sabia que o Paul tocou muito bem bateria em Back in the USSR, com, lógico, alguns overdubs do John e do George tocando a caixa, né? A gente sabe também que foi o Paul que tocou em Dear Prudence, né? Então, não é a primeira vez, e para as pessoas que têm dúvidas sobre o talento do Paul tocar a bateria, dá para você ver no McCartney 1, dá para você ver no Band on the Run, dá para ver muito o Paul McCartney tocando bateria no Flaming Pie, no Chaos and Creation Backyard e também no McCartney 3. Então, e outras coisas, que ele já tocou com Steve Miller também, né? Então não é uma coisa louca, só que as pessoas estão batendo na tecla de que aquela bateria tem que ser o Ringo, porque ela está muito bem tocada. Meus queridos, é isso que a gente tem de história. Eu não acredito, acredito que seja o Paul. Opinião minha, pelo simples fato do Take 2. A não ser que entre o Take 2 e o Take 4, o Ringo chegou, o Mark Lewisohn tem razão e quem escreveu o livro do Abbey Road tá errado. Ou, ao contrário, o Mark Lewisohn tá errado pra caramba, né? E o livro agora foi atrás, porque eu não acredito que eles lançariam uma coisa oficial. E se eles tivessem algum tipo de dúvida, eles não checariam e perguntariam ao Paul. Porque se perguntar para o Ringo se ele tocou bateria em Old Brown Shoe, provavelmente o Ringo vai falar, eu não lembro. Meus queridos, essa é a história. Linda música do George Harrison, ela merece realmente estar em coletânea, porque para mim é uma música maravilhosa. E agora, sinceramente, depois de fazer esse estudo sobre Old Brown Shoe, me fez apreciar a música muito mais. Qualidade do George como compositor e também a qualidade do Paul McCartney como baterista. Grande abraço para vocês, tudo de bom.